Sejam bem-vindos a mais um Você em Cena. E aí, João, tudo bem com você? Tudo bem? Faz tempo que a gente não estava fazendo, Faz né? tempo, né? Pessoal Bom correndo. aqui colocar alguém em cena, né? Mais uma vez E esse aqui. aqui tem uma história com o Pocket muito legal. É mesmo. Muito legal. É, a história. Não, tem muita história pra contar. Ele que me ajudou a achar esse ponto e começar o Pocket. Então, Olha como ele é olha a responsável no complexidade. negócio. É responsável. Então, quer dizer, o que a gente vai conversar com uma pessoa agora que ela tem, ajudou. além dela ter toda a história dela, ela ainda já tem uma Tem parcela na nossa grande na história do Pocket Studio. É isso. Que legal, cara. Aliás, você sabe que ele é dono de 75% do shopping, né? É mesmo? É. O homem é brabo. Você vai andando no corredor, a cada loja você vai contando. Cada 3, uma é dele. É uma dele. Apresenta ele então para nós, Bom, a João. gente vai falar com. Eu conheci ele antes daqui, Aham. né? Ele sempre foi envolvido com artista, pessoal de TV, um falecido amigo nosso que eu tive o prazer de conhecer, o Catarino, e esse amigo que já se foi, né? Que Aham. depois ele vai contar a história dele também. Bom, o Catarino tem uma história. E ele é meio acelerado. Vamos ver se a gente consegue tirar o máximo possível, que é uma história de exemplo. Tá. De pessoa que não mede esforço para nada. Para trabalho, para amizade, para ajudar as pessoas. Ele ajuda todo mundo. Que legal. Nós também, né? Então é. Então ele é. Depois a gente vai saber o nome verdadeiro dele, mas ele é conhecido. Eu queria apresentar ele como Catarino. Quem é o Catarino? Seja bem-vindo, Catarino. Quem é o Catarino? Luiz Gonzaga Soares. Luiz Gonzaga. Quem é o Catarino? Catarina é um cabeleireiro, Só. só isso. Só isso. cabeleireiro. É só isso que você vê Só. no cabeleireiro. Tá. Conta pra nós aonde nasceu o Catarino? De que cidade, que ano, da onde veio? Olha, o Catarina nasceu dentro de um restaurante que era o Tropeiro, em Pinheiro, do qual eu trabalhava lá. Aqui em São Paulo? Eu trabalhei lá, cheguei a ser cominho no restaurante e depois... Não, mas você nasceu com mim? Você Não, nasceu comecei aqui. no garçom, passei para cominho e fiquei lá e aí veio o Catarina. Catarina para lá, Catarina para cá e ficou Catarina. Mas tá, o Catarina, antes ainda, filho de quem, irmão de quem, como é que é a sua família? Minha família tem 4 cabeleireiros também. E em Curitiba tem 2, que já foi embora agora há pouco Tudo tempo. cabeleireiro? É 4, não, eu tenho uma família meio grande também, muitos irmãos. E seu pai e sua mãe? Nomes? Círio, Tomás Soares e Denúnia Soares. Olha, Os dois de São Paulo. Não, tudo de Santa Tudo de Catarina. Santa Catarina. Só eu estou em São Paulo. Tá, então você nasceu lá, depois veio Vim pra pra cá cá. com Como é que você 18 veio anos. pra cá? É que eu era um bom barbeiro lá e muitas pessoas falavam para mim, vai embora para São Paulo que tu vai ganhar dinheiro. Lá não faz igual você na cidade daquela. E foi tocando e eu fui comprando essa ideia. Então você começou cortando o cabelo lá. Lá, Antes de cortar cabelo, você fez alguma outra profissão? Alguma outra coisa? Fiz. Eu fiz bastante profissão. Eu trabalhei em conserto de bicicleta, de lambreta, vespa, fui engraxate. Fui tudo um pouco na vida dos 10 anos, 8 até os 12 mais ou menos. E qual foi o primeiro contato com o cabelo? Meu pai queria que não estudasse, ele queria que fosse barbeiro. Ele achou que tinha que ser um profissional. Tá. Ele queria dar uma profissão para os filhos. E deu. E ele ficou devendo o estudo. Mas na idade dele a gente tem que respeitar, porque hoje estava com 117 anos, fazer o quê? De 117 fosse vivo hoje. Então a gente tem que respeitar, a idade dele era desse jeito. Tudo bem, mas não é a minha cabeça. Quanto mais estuda o homem ou a mulher, mais inteligentes são. Olha, eu já teria comentários para falar sobre isso, mas eu vou falar mais para frente. Mas me impressiona muito, assim, né? Algumas pessoas que a gente conversa aqui, elas talvez não tenham noção da grandiosidade do que já construiu até, né? E aonde chegou, né? Igual o Catarino falou agora. Ele falou, olha, o estudo e tal, mas e o tanto que esse homem já fez de coisa? Não, e trajetória, né? O que a gente busca aqui no Você em Cena é que você entra em cena na vida e depois você constrói a sua história. Justo. A história com as cenas, né? Que vai... É muito... E aí teu pai falou, não, vai ser barbeiro. Aí você ouviu teu pai. Sim, era obrigado também. Era A lei era seca. Aquela época lá os homens eram mais bravos, né? Do que Opa. hoje. E aí veio para São Paulo e foi fácil? Como é que você chegou aqui? Eu parei aqui em Pinheiros, de ônibus. Inclusive, quando eu saí de Tubarão, cheguei em Florianópolis, eu perguntei já pro rapaz, é aqui que é São Paulo? Eles falaram, Você não tinha saído, não, né? você nem saiu ainda. São Paulo é longe. Aí eu parei, amanheceu o dia, parei aqui na rua Valdemar, aqui no Pinheiros.
E fiquei ali, fui morar ali, trabalhar no tropeiro mesmo, que tinha uma subregência da Penha, né? Te ajudava na hora, fazer aquilo ali, ganhava o rango. E depois eu fui atrás da profissão, né? Eu queria ser um cabeleireiro bom mesmo, tinha que ser mesmo, eu queria ser. Aí começou a profissão do outro ladinho, tá certo? E quando você tomou a decisão de sair da sua cidade, vir para São Paulo, menino, entrar no ônibus e vir e tal, como que era teu pensamento? Qual que era teu medo nessa época aí de encarar um novo? Tinha isso eu ou não não? tinha medo não, eu falei para todo mundo lá que nem camisa nem calça me importei de trazer. Eu disse, eu vou vir tudo novo, venho com carrão quando chega aqui. Que legal. E exatamente eu cumpri com tudo, deu tudo certo. Você voltou lá com o carrão? Sim. Que carro que você viu? Era um Dodge Dart Coupé. Aí isso, cara. Ele não voltou pouco. Capota de vinil. Ainda eu comprei a carteira e fui com o carro. Chegou lá, não sabia nem pagar o farol do carro. Não sabia não. O cara foi lá, levei na oficina para fazer isso para mim. Olha isso. E aí como é que foi pro cabelo daí? Saiu do cumim, Justo, fui pro corte de cabelo. Aí eu fui trabalhar. Que era a sua meta, cara. Sim, a meta. Aí eu fui pro shopping, em frente ao Pinheiros, no Carlito, salão de cabeleireiro, me deu serviço para mim. E de lá eu fui fazer um curso na Avenida Tiradentes, à noite. Que lá eu conheci o Mário Cabeleireiro, que era o professor. E eu, com 15 dias lá, 20 dias, ele reuniu todo mundo e falou, olha, vem cá, vou chamar vocês aqui, ó. Esse menino aqui vai ser o maior cabeleireiro do Brasil em 2 anos. Aí aquele dia eu vim a pé até Pinheiros, tão contente que eu estava, impossível. E eu cumpri. Aí passou 1 mês e meio, até no Carlito eu fiquei desempregado, eu já estava desempregado, tinha um pouco de dinheiro, um pouquinho, mas ainda eu já passei, o Mário me chamou eu com 2 meses, falei com o Constantino, que era o diretor do Senac, e passei da aula no lugar do Mário. Ele deixou eu dando... Com 2 meses e meio eu já era professor do Senac. E com 6 meses eu fui para a Argentina, fui campeão 13 vezes. Eu perdi uma vez só. Menino ainda, você tinha chegado há pouco tempo. Com 3 meses, então... com 6 meses eu já fiz tudo isso aí. Fui campeão sul-americano, campeão das Américas, tudo. Aí tem um monte de foto aqui que devagarzinho a gente vai mostrando. Sim. Então devagar a gente vai entender e ilustrar um pouquinho, né? Então, não tá na ordem cronológica, mas assim, por exemplo, essa aqui. Onde que foi aqui? Essa foto é uma apresentação de um corte a navalha no Senac, na Tiradentes de São Paulo. Aí os alunos ali, você ia... Porque tinha uma dificuldade de cortar cabelo com navalha ou na técnica, porque eles demoravam muito. E eu tinha que apresentar sempre em qualquer lugar que eu poderia cortar em 5 minutos. Não em 40. 5 minutos só você tinha que... Cortava com a navalha e fazia o corte perfeito. Essa habilidade você foi gostando, né? Você tava no flow, né? O cara tava... Cara, teu pai tava certo, pô. Não é? Vamos parar pra pensar. O pai dele, olha a sabedoria. Visão, né? Olha a visão do pai dele, cara. E depois que você começou a cortar, você pensou em mudar algum momento ou não? Sempre foi a paixão do cabelo? Não, isso aí foi cabelo. Aí eu almoçava, jantava, tinha uma peruca na barriga, não parava mais. Eu só continuava, se eu visse uma pessoa na rua... o cabelo bonito, errado, eu ia conversar com a pessoa, o teu cabelo pode fazer isso, chamar, fazer cortesia, cortava, tem cliente até hoje, de 40 anos, daquele tipo de cliente. E de hoje, que você vê hoje, né, você tem toda uma história construída agora. Tem. No cabelo. Eu tenho uma foto aqui que eu ainda vou segurar um pouco ela, mas, pelo amor de Deus, né, esse aqui é um ícone porque ficou por causa de outras coisas, por causa de amigos e relacionamentos, Sim. ficou conhecido, mas você foi um cara que teve do lado dele. Mas o que teve mais de evento aqui que a gente pode mostrar? Por exemplo, esse aqui, ó, sempre do lado de gente famosa. Quem que eram os famosos da época? Olha, já faz 35 anos, mais ou menos. Então é difícil de a gente ver Pela foto faz nessa 50, foto. hein? Não, 35 Nessa tá sendo foto. muito bonzinho aí. Pela essa calça do Catarino. Não, o que é essa calça, Catarino? Calça da moda, né? A gente formou quase 6, 7 mil alunos aqui em São Paulo, mas eu dava aula na cidade de Curitiba também, dava em Araraquara. E hoje você encontra com o pessoal que... Todo mundo quer me conhecer, já passei por morto também, já morreu, aquele que era bom, não, eu tô aqui. Porque eu já vi bastante gente chegar lá, falar bem, falar, nossa, o Catarino tem história. A gente tem um amigo em comum que é famoso aí da TV, né? O Álvaro José, seu fã, fala, não, Catarino é demais, que corta até hoje com você. Não, eu cortava cabelo sempre do meu, eu considero, era irmão meu, não era amigo, o Luciano do Vale, porque é a mãe do Luciano. Aqui, ó.
trabalhou comigo 22 anos como recepção. Mãe dele. Olha só. E tem uma história muito bonita da mãe dele. O que aconteceu? Ele estava com problema com... Agora posso falar, porque já passou tudo, né? O pai se separou da mãe, fugiu, naquele tempo fugia, com uma manicure. Olha. E o Luciano falou comigo: Catarina, só você pode me resolver esse problema. Eu disse: posso. O que você quer? Meu pai fugiu com a manicure, assim, a imprensa não pode saber, ninguém pode saber, minha mãe está com um problema, parece na espinha de câncer, não sei se ainda está tudo ok. A minha situação é difícil, eu tenho que viajar para Miami toda semana, fazer futebol lá, vôlei, basquete. Põe a minha mãe para trabalhar aqui. Eu digo: pode trazer ela aqui, não conhecia. Aí ele disse: paga bem, e eu te dou dinheiro todo mês. Aí passou um mês e 5 dias, o Luciano retornou de Miami, chegou lá: Catarina, quanto eu lhe devo? Eu disse: nada, tua mãe merece o dobro que ganha. Ele quase saiu com a lágrima e disse: se eu pudesse, nós ia fazer irmão de sangue. Sabe por quê? Porque o homem não ia fazer isso. Não acredito que uma pessoa fazer isso e você fez. E se eu for insistir em pagar, eu não estou sendo correto. E eu quero guardar essa lembrança comigo, ele falou. Que lindo, cara. Sensacional. E a mãe dele trabalhou com 22 você. anos comigo. Olha isso, cara. Tudo que eu fazia em casa, nos lugares, eu passeava, ela estava sempre comigo. Tava sempre junto. Sempre junto. Dentro desse sucesso profissional e tal, depois veio a sua família. Quando que você conheceu sua esposa? A esposa eu conheci com 17, 16 anos lá em Tubarão. Nós ia dançar, né? Soarezinho, dançava. E ela era muito bonita, né? E eu também não era muito feio na época. Aí nós namoramos um pouquinho. Uma semana depois separamos e vim para São Paulo. E ela foi para Curitiba. Aí um dia tinha um cabeleireiro que eu ensinei aqui, tal de índio, aprendeu o cabeleireiro, e disse: vamos passar no seu Toninho? Eu digo: que é seu Toninho? Não, um amigo meu, vamos. Estava em Curitiba com o carro e nós entramos. E chegou lá, nós fomos parar exatamente na casa dela. Pronto, comecei a namorar dela. Coincidência. Olha o destino aí. Eu tava com o Galaxy. Já tava de carrão. Carrão. Chegou lá em Curitiba, reencontrou ela. Foi lá visitar. E aí reacendeu ali. Vocês voltaram a namorar. Temos a namorar e casou em 3 anos. Foi. E aí hoje é formada como é a família? Fala os nomes. Tem 3 filhos, né? Tem o Michel Mendes Soares, o Tiago Soares e a Bruna Mendes Soares também. Qual dos 3, olha, quando a gente coloca o pai numa condição, né, de falar de filho, né? Qual dos 3 mais parece com você? Tiago parece mais rapidozinho, um pouco mais nervosinho. O que puxou a mãe é calmo, parece mineiro. Que é o Michel. Michel E seguiu a carreira como empresário, né? Não, o Tiago seguiu a carreira de cabeleireiro, mas depois agora tá parando para administrar os salões, as coisas. Empresário. E a empreendedor. A Bruna foi para maquiagem, hoje é bem concedida também, tá tudo joinha. Tá tudo. Olha aí, tudo na área. A sua esposa era do meio? Não, só gasta dinheiro, fica em casa. Ela cuida nada, ela cuida da família. Cuida e gasta também. Administra a família. E que tem de foto aí? Eu tava aqui conversando com ele antes, tem uma foto aqui que ele mencionou uma coisa que eu achei interessante. Tem uma mulher, olha só que interessante, só tem homem na foto, só tem uma mulher. Cara, a gente tá falando de cabelo. Quando a gente fala em cortar cabelo, geralmente a gente atrela cabeleireira, né? Tipo mulher e tal. E aqui, ó, só tem uma mulher aqui, e ele tava falando dessa mulher que ela foi... Ondina é uma das professoras mais equitadas que tem no Brasil, de Campinas. E ela foi lá para aprender a cortar cabelo na técnica do homem também, tudo. E ela era um excelente profissional e fez um curso. Depois continuou lá no Senac por um bom tempo e depois foi para Campinas, onde estudou lá, abriu 2, 3 escolas. E hoje eu não sei como ela está hoje. Olha aí. Naquela época era incomum a mulher cortar cabelo de homem. Não é que era incomum, a mulher era muito difícil cortar cabelo, a mulher não conseguiria cortar um cabelo, cada 100 cabeleireiras tinha uma boa, no masculino eu estou falando. No masculino, E no feminino não, aí era mais japonês, mais as pessoas mais misturadas um pouco, dava certo também tudo. Mas tinha também machismo nessa época, do homem não querer cortar com mulher? Assim, tinha muito. Nessa época devia ser, né? Hoje vê uma mulher cortando barbearia? Eu tenho no Shopping Morumbi lá, uma cabeleireira lá, corta cabelo lá. Quantos salões você administra hoje? Tem 3. Grande, né? Shopping. Quantos cabeleireiros? Deve ter 30, 60, 90. Entre todo mundo deve ter 100.
Olha isso. Não, e assim, né? Nessa trajetória também, ele teve muitos salões já, né? Você já teve... Na época eu tinha, acho que era 11, 12 salões. Eu tive que parar por causa do Ministério do Trabalho e que não dava para manter, não tinha jeito. Só que a gente também tá falando, além da gente tá falando com um cara que é dono de salão, empresário, pai de família, a gente tá falando com um cara que é presidente da associação. O cara criou a associação dos cabeleireiros. Aí é um outro item, ele inventa umas coisas. Meu! Veja a história. Conta sobre, antes de falar da ACESP, né, que é importante, né? Justo. Mas ele se mete em outras coisas. Ele inventou um negócio no futebol. O que você inventou pro futebol? Foi, no futebol, eu achava que todas as vezes que eu assistia um jogo irritava a pessoa. É muito triste ver um futebol totalmente equivocado. Aí você ligava para ver os repórteres, ver os comentaristas, só falava de técnico, e falava dos jogadores. E aquele que faz o gol só. Uhum. Podia jogar mal, fez um gol, é o rei. E eu não pensava assim. Aí um dia no Shopping Morumbi, encontrei o presidente da federação, não estou com o nome dele aqui, parece que era Sarava, não era. E eu falei com ele, vamos dar um jeito na falta? Ele falou, o mundo todo faz isso e ninguém consertou. Eu disse, então eu conserto. Falta, bater falta. Eu conserto, falei para ele. Como? Eu disse, é simples. Mas explica pra ele, qual que era o problema? O problema é que toda hora que bater a falta, todo mundo andava na frente. A gente fazia 10 andadas, ficava tudo pertinho. Entendi, o juiz contava os passos, falava, é aqui, isso, a aí barreira, e na hora virou as costas, já era, todo mundo andava. É. Aí eu disse, não, para isso aí não tá. Aí eu falei para ele, vamos botar uma cordinha. Ele morreu de rir. Ele disse, não, aí que cordinha? Aí os outros andando para frente vai ficar pior ainda, com corda e tudo. Falei, próxima vez eu vou corrigir isso aí. Falei, tá bom. Aí o que ele usava no salão? Passou 2 meses, eu encontrei ele em frente ao salão de novo. Eu disse, vai cá, meu amigo, agora eu tenho a solução. Aí eu brinquei com ele, vamos botar um cal? Ele, não, vou pintar o campo todo. Ele, não, senhor, vamos usar um spray de cabelo. Como spray? Um spray. Eu disse, tá aqui, sou branquinho, uma espuma branquinha. Some. 1 minuto por ele falou assim, você fez uma coisa pro mundo inteiro. Falou para mim. Aí dentro de um mês e meio, estava usando o Campeonato Paulista já. E com 3 meses estava no mundo inteiro isso aí. Rapaz, mas não foi só isso não. Só que ele falou a ideia, depois de um mês começou a ver funcionando, mas não registrou a ideia. Não, eu registrei tudo isso aí. Registrou? Só que não é só isso não, eu fiz mais 11 tipos de futebol para corrigir. Então, hoje, eu consigo hoje fazer o jogador jogar exatamente 70 minutos. 70 minutos. Eu consigo colocar um jogador que quando for substituir, ele sai correndo, ganhando. Ele não vai mais sair andando ou matando o tempo, porque o juiz vai aplicar um cartão ouro e nessa hora não pode ser substituído por 12 minutos. Pronto, acabou o problema. Isso é um exemplo que eu estou te dando aqui. Tá. Então, ele tentando achar solução para as coisas. Para resolver os problemas. Tem um técnico também que não precisa... O técnico, ainda está anotando, né? O técnico não precisa mais ser expulso, porque ele vai fazer a escadinha e põe, que eu chamo de puxa-saco, os bandeirinhas e os juízes, quarto juiz. Uhum. Por que chamar o juiz lá longe, dedar o companheiro dele aqui para o juiz vir expulsar sem saber de nada? Ele vem andando para matar tempo, porque ele está cansado já, o juiz. Sim. Não, quem tem que expulsar, quem tem que botar ordem na casa, sem passar pelo juiz, que é fora do campo, bem entendido, tem que ser o quarto juiz. Tá. E na hora de substituir, não tem nada, subir 3, 4, pode subir 10. No outro lado é o oposto. A bola está lá, tudo no outro lado do campo. Deu para entender? Entendi. Ele não precisa parar jogo. E se o jogador ficar no chão 12 minutos, fica lá fora também. Qualquer um. Tanto a favor como contra. E aí? Isso são algumas coisas. Olha lá, são as ideias. Eu tenho tudo marcadinho. E que time você torce? Nenhum. Nunca perdi um campeonato e ganho todos no mundo inteiro. Até no Japão eu ganho quando assisto. Não preciso torcer. E da ACESP? Como é que é o seu envolvimento? Da ACESP, assim, a gente fez primeiro a cooperativa, não deu certo, depois nós alugava as cadeiras por metro quadrado, não deu certo, depois alugava por dia, não deu certo. E era uma briga de gato e rato. Um dia nós reunimos com os cabeleireiros e vamos abrir uma associação. E vamos para as cabeças. E nós abrimos, chamamos muitos cabeleireiros famosos, foram para lá, desistiram. E a gente continuou. Desde 2000 antes de 2000 já comecei a mexer com a ACESP. Aí montamos uma equipe bacana, muito legal, e a gente fez a associação. Passou pelo Congresso, passou pelo Senado, passou pelo presidente da República, era o Michel. Por último foi no
foi votado por No último. STF. Tanto processo, exatamente, tanto processo, nós ganhamos de 9-2. Todo mundo processava a gente, associação e tudo, por causa motivo nenhum, porque aqui ganha 50%, CLT ganha Então você, 18%. Pra poder pagar você todo é o mundo. responsável, você criou. Uns deles, que nós temos uma equipe grande. Entendi. Entende? Tem uma diretoria grande e tudo. Não, mas- entendi, não, mas com ele, com a CESP, vocês criaram uma Sim, nova forma de tudo. trabalho, que é aplicada hoje, é utilizada hoje, que é a parceria. Não onera tanto o salão, o empresário, dá mais Tá emprego. como nasceu, como foi, tudo. Contrato de parceria, dono de salão, tá tudo. Todos passou no cartório, um por um passou. Que legal Todos. isso. Mas você gosta de arrumar uns trabalhos, né? Umas dor de cabeça, assim. Dor de cabeça. inventar. Aí, Sim. vamos lá. Aí hoje ele é sócio de um restaurante, Hã? Sala e Pepe, que é bom, que ele vai lá e põe ordem na casa. Vai lá, o que mais? O restaurante, até hoje, a gente não engoliu bem, que a gente não entendia bem, né? Mas tudo bem, tá tocando. Mas eu acho tá também um indo, tá sonho, né? Ele foi Cumim, né? Cumim, Trabalhou em restaurante foi quando veio pra garçom, cá. falou, agora eu vou comprar um. E é muito interessante porque é a trajetória, né? Você vai naquilo que você vai se validar aquilo que desafiar. você fez, né? Aquilo que você Um viveu dia lá eu fui, atrás. me ajudou, agora eu vou. É. Aí Você ele consegue ter essa visão, Catarino, de. Não, de eu achei que foi por acaso. negócio. Assim. Foi normal, não sei. Problema pra você, tipo, você é aquele, eu já vejo assim, só de ver. Problema na sua frente, ele quando entra na sua frente é pra ser resolvido, não tem coisa que Todo fica dia pendente. tem 5, 6, 7, até 10 problemas profissional. Tanto é manicure, como cabeleireiro, como recepção, como... Todo dia tem problema. Você resolve tudo. Esse é um dos motivos que eu chego em casa e desligo o telefone 7 horas, 6 horas. Só ligo no outro dia. Mas se seu dia não tiver problema, Sempre tem. Muito difícil. Não tem um não dia, tem ele graça. arruma. Ele arruma. Se não tem no dia, no outro dia tem o dobro. Entendi. E às vezes a entendi. gente arruma também, né? Então, é. De manhã ele começa sempre bem. De vez em quando ele passa aqui e fala, vamos tomar um café lá. Ele é... Não, e o homem, cara, eu tô com uma foto dele aqui, ó. Essa daqui. Olha que. Olha a calça. Não, essa aqui você deve ter. Quantos anos você tinha nessa foto aqui? Há uns 22 anos por aí. Rapaz, menino. Olha, combina com o Lucas essa calça. Olha aí, combina, cara. Eu quero uma calça dessa. Não, dá-lhe presente pra ele. Isso lá, daqui tem. Xadrezinho, olha que bonito. Que bacana. A sorte que você não pôde ver o sapato que tinha Salto. 5, 10 centímetros. De salto, é. Exatamente. Ah, nessa época. E aquelas calças boca de sino ainda, né? Revista Caras, quem é esse aqui? Certo. Quem é? A revista Caras, eu fui Não, com quem é essa convidada aqui? minha esposa. A sua esposa? É. Ah, então, você vê? Agora. Coloca ela na revista Caras. Não, Não, o homem é chique, cara. A revista Caras, eu fui convidado para ir nos 10 anos, 20 anos da Cara, que era no Teatro Municipal, em São Paulo. E lá era só a Globo inteira e as artistas. Lá fez um show do Roberto Carlos, a gente foi lá. Sim. Nós ficamos lá e assistimos o show do Roberto Carlos, uma coisa muito linda, só artista mesmo. Uma das coisas mais lindas que eu vi. Então saiu numa foto pequena, depois a gente fez grande, entende? E foi muito legal, foi uma das melhores festas que eu vi até hoje também. Você falou em Roberto Carlos, mas quais os nomes mais conhecidos? Você falou, Luciano do Vale era teu amigo. Foi até meu sócio. Ele. Olha lá, Aqui. desse mundo, olha lá. Ó, essa daí fala muito, né? Quem é esse daí na foto aí? Pra quem não conhece, né? Mito. Nesse tempo ele Dois era... mitos aqui. Quem estava entregando para quem? Nesse tempo ele era Paraíba. Depois ele passou para Jacenildo, depois Jaça. Mas ele todos profissional. Jacenilda. Jacenildo, é. Mas não é só Você ele. entregou o apelido do Jaça agora. Vou Quase- fazer um corte, viu? quase Lucas? todos. Vou fazer um corte aqui. Foi revelado o apelido do Jaça. Quem deu o nome de Jaça foi o Silvio Santos para ele. Foi o Silvio Santos. Foi. né? Mas o nome dele é Jacenildo? É, o Jacenildo, por aí. É. Pelo que eu sei, é. E muito feio Jacenildo. o restante do nome. Esse aí é o mais bonito do nome dele. Mas não ele, como todos os profissionais, como o Vanderlei Nunes, do W, do outro, todos passavam pela Senac escola. para ver como cortar um cabelo. Pela Então escola. você deu aula para esses caras. Mesmo que eles não se matricularam, mas estavam lá aprendendo. Todos. Não teve exceção, não. Ali cresceu para todos os lados, entende? Então, ó o corte aqui, ó. O Catarino foi professor do Jaça. Não falei isso. Jacenildo aprende Jacenildo com Catarina. aprende Essa é a com manchete. Catarina. Essa é a manchete. Vamos colocar na capa, assim, ó. Não. Tô brincando. Navios. Mas, tem outras fotos, outras. Aham. Agora, daqui a pouco, a Catarina vai entregar algumas coisas aqui do Jaça, né? Alguma coisa que não pode entregar.
Só o pessoal fica assistindo. Quem que é essa aqui? Essa moça, a Eliane, ela era da Praça Nossa. Tá. É uma das mulheres mais lindas do Brasil, essa aí. Não tinha pra ninguém, coisa mais linda. Mas aqui, ó. Tá aqui, ó. A mulher mais linda tá ali, é. Aí ela foi modelo da gente e fez. Inclusive, nós casamos ela 2 vezes também, que era o dia da noiva. Teve que casar na Bandeirante também. Tem mais uma outra. Essa também era da Praça Nossa também. Você tem problema no casamento sobre isso ou não? Não, porque... Sempre cortando o cabelo? Nada, isso eu não ligo pra isso não, é tudo igual. Tem esposa... mulher mais bonita ainda. Sua esposa é tranquila. E aí, então, muitos desses nomes, assim, de mulheres também, vocês cuidavam de todos os cabelos dela. Sim. Do mundo artístico, muita gente. Muita gente, Deus me livre. Eu vi aqui que você cortou de cigalé, esse cara que é meu amigo. Quem que é? Sensacional, esse é meu muito amigo e também tem restaurante também. Tem o cabelo, o Silvio Santos adora ele. Ângelo Massa. Ângelo Massa, mano. Esse é era meu modelo. Seu modelo. Ó. Você quer saber do Décio Pitinini, uma história bem pequenininha, bonita pra você gravar? O Ângelo, sabe qual é o slogan de vender o show do Ângelo? Ele fala, já viu ele falar? Leve o máximo pelo mínimo. Certo. Olha. Fala do Décio. Entrega o Décio que nós vamos ligar pra ele agora. O Décio Pitinini foi cortar o cabelo comigo, quem levou foi o Alceu. Na época que eu cortava muitos cabelos. E ele chegou lá, ele era na época, estava no ágio dele, do Silvio Santos. Aí ele chegou na cadeira, sentou, você com a Catarina, falaram muito bem, eu quero cortar aqui, ali, ali. Eu falei, não, teu cabelo não é esse corte, falei pra ele, teu cabelo tem que tirar esse peso do cabelo, se é um cabelo mais solto, bonito, pode manter o tamanho, desfiado, sem cortar, o jeito que você quer. Ele olhou pra mim, tirou o penteador, jogou na cadeira e foi embora. Pouco tô ligando, posso fazer o quê, né? Mas aí ficou chato. Aí passou uns 15 dias, ele encontrou o Alceu outra vez, que era sócio dele, empresário. E aí, foi lá no Catarina, não, aquilo é sabe de uma coisa, Alceu? Eu vou lá cortar o cabelo com aquele imbecil. Porque eu acho que ele é bom mesmo. Porque o que ele fez, o que eu fiz lá, e ninguém acerta, eu quero voltar lá. Será que ele vai me atender? O Alceu ligou, não, pode vir, foi e cortou o cabelo. Aí passou 20 dias, ele voltou e disse, olha, o patrão quer cortar com você, Silvio Santos. Eu falei, não corto mais cabelo fora, eu corto do Elfineto, eu corto do Mário Garneiro, eu corto de outro, eu estou cansado de atender gente do Rock Seabra também, cortava, era Rock Seabra, os dois eram sócios, não era irmão, então tem um nome, e eu cortava deles também e assim por diante. Aí eu disse, não, eu quero ir na televisão mostrar cabelo, não, porque é programado já 6 meses atrás, tal, só quando é emergência, e ficou assim, eu não fui cortar, não quis ir, foi arrependimento, o Jaça veio depois, mas eu não quis ir, foi uma pena, né? Olha se eu fosse... Seria o cabeleireiro oficial do Silvio Santos. Eu não era igual o Jasso, eu era dono do SBT hoje, se eu fosse. Eu tenho um monte de amigo aqui, ó, Celso Russomano. Então, Celso, eu tenho uma coisa muito bonita para falar para vocês, que vocês não, até eu esqueci de comentar com vocês, assim, eu tenho assim, um estilo meu de olhar as pessoas e pegar as pessoas, pobre, na rua. Esse foi Marivaldo. Ele era engraxado. Como é que é o nome dele? Marivaldo. Marivaldo. Ele era engraxado e eu olhei para ele, porra, vem cá, você não quer aprender cabeleireiro? Quero. Vamos comigo então. Levei para o Shopping Morumbi, ensinou a cabeleireiro, trouxe para o Shopping Morumbi e abri um salão para ele. Isso foi um excelente profissional. E abri um salão para ele. E esse salão abri em Osasco, no Plaza, onde estourou lá, não sei se você lembra disso aí. E ele morreu lá. Poxa vida. Morreu. E aí estourou o shopping, o gás lá, morreu. E ele morreu num acidente? Acidente, na hora que estourou o salão, pegou embaixo do salão, subiu tudo, acabou tudo o salão, morreu. 7 pessoas, 8 dentro do salão. Então, a lembrança do Marivaldo, né? Que ele ficou aqui, cortar cabelo de Celso Russomano, era muito amigo meu, Celso também. Depois aí tirou fora e não ficou mais amigo, porque desfez as coisas, né? Mas tá aqui a prova, né? Que era assim. Mas não é só ele não, peguei mais uns 4 cabeleireiros. Entendi. Mas o único que vingou mesmo é o Leozinho. O Leozinho eu peguei na rua também. O Léo aqui? Sim. Ele estava em frente ao Palácio do Governo, eu fui almoçar em casa e ele estava jogando um dinheiro, fazendo mágica. Aí pra lá, pra cá, ele, o Leozinho. E faz até hoje. Aí eu olhei pra ele, fui pra casa, almocei, vou pegar esse menino, vou bater um papo com ele lá. Encostei o carro meu, vem cá, você quer uma chance na tua vida pra tu não ficar aqui? Porque eu sei qual é teu futuro aqui, eu falei pra ele. Quero, então embarca comigo no Shopping. Fui lá, no outro dia chamei a mãe dele, foi lá, paguei um salário pra ele. Hoje é o melhor profissional que tem na América aí. Uau. Fica aí, Leozinho, pergunta pra ele direitinho.
Mas continua com a mágica. Quando ele põe dinheiro Ele aqui, faz? põe aqui, faz até hoje. Olha a história, que legal isso. Foi, esse é doido, mas tem irmãos. Esse faz a diferença na sociedade. Isso faz diferença. Não, e é uma coisa que ele tá contando aqui porque ele lembrou, você entendeu? Que é o comum para ele. Isso daí é uma coisa... Eu tenho uma revista que eu quero ver ela ainda, que vou pegar pelo Google, que eu tenho que pegar. Como é que é o nome daquela revista? Que é Pequenas Empresas, como é? Grandes negócios. Grandes Negócios. Eu saí 4 páginas dela, mostrando os profissionais que eu dei chance. Teve o José lá em Campo Limpo, teve o... Ele falava Torotinha aqui perto do Shopping Irapuera, outro. Tudo pegou na rua. E eles mostrou que já fazia nessa época tudo isso aí, tá certo? Olha só. Que legal. Dá oportunidade e o cara dá dignidade, né? O cara tem gente que abraça. Sabe por quê? Também tem na trajetória dele, quando ele tomou a decisão de vir também, faz o homem ser muito forte, cara. Tomar Tem uma que decisão. Tem que crescer. Então aí ele fala assim, poxa, eu posso fazer isso por outra pessoa. E aí se ele pega alguém que encara o negócio do jeito que ele encarou, que é o que ele quer, né? Quando você faz isso para alguém, O dia inteiro. é a pessoa que vai querer, né? Vai conseguir fazer a mudança. Posso falar? Curitiba, eu tava com a mulher, era namorada, né? Aham. Noiva. E lá eu fui conhecer o centro, as galerias, lá tem uma galeria. E lá, ô João, eu vi um salão bonito, com 4, 5 cabeleireiros cortando o cabelo, totalmente errado. Cortando por cima, igual o teu cabelo, eu cortava com a mão, cortava com o pente para cima, que era um fim do mundo. Eu olhei, é impossível. Mandei a mulher ir lá, fui lá, entrei, falei com Edson. Ô Mário, vem cá, por favor, vocês estão cortando cabelo assim, pô, mas não dá, um salão desse lindo de vocês. Você é cabeleireiro? Sou. Não, então faz o seguinte, vem aqui cortar um cabelo para nós. Eu digo, vem, pode marcar aí 3 horas, eu tô aqui. Aí eu fui embora com a namorada, depois eu voltei, 3 horas, fui lá cortar um cabelo. Isso era numa sexta-feira, no sábado estava todo mundo em São Paulo fazendo o curso. Olha isso. Todos. E tornou-se campeão sul-americano com tudo até hoje. Uma história muito bonita lá. Aí formou todo mundo, foi formando. Curitiba tinha 2 equipes, da 1 até as 5, das 5 até as 8, só formando gente de Curitiba. E coisa muito bacana isso aí. Fazendo diferença, replicando, né? Justo. Quanta história tem aí de salão de beleza. A gente só tá acostumado, João, a ir sentar na cadeira e cortar o cabelo, né? E olha o quanto de história tem por trás disso daquelas pessoas que foram... Quem desbravou essa área aí, né? Eu vejo hoje você muito empreendedor, Catarina. Você A gente vai tocando, olha né? outras coisas e vem, faz a diferença em outra coisa, papelaria, o salão, o seu filho também, né? Você puxou um pouco do lado de ser empreendedor, A gente olha, dinheiro nunca tem e tem que inventar. Tá certo? Você olha a sua história hoje, Catarina. Quando você olha para trás, você olha tudo isso aqui ó, que a gente está vendo aqui, ó. É uma lembrança boa, né? Não, mas e da sua história? O que você sente, cara? Quando você pensa em tudo? Quando você... A gente falou um pouquinho de você voltando lá de Tubarão, tomando a decisão de vir para cá. Justo. E quando você lembra daquela época assim, o que faz você sentir hoje, cara? Onde você chegou? É uma história que assim é um pouco engraçada também. Porque você passa por um momento que não dá para acreditar. Eu tinha um cabeleireiro das grandes galerias, que o nome dele é Luiz Boa, irmão do Jassa. E ele queria dar serviço para mim. Estava indo lá todo dia, falava com ele. E ele falou, Catarina, era Catarina, eu vou te arrumar um serviço para você. Mas você tem que falar, porque o cabeleireiro aqui compra o cliente, conversa, doutor para cá. Eu sei que você é tímido. Eu não falava muito também, tinha medo, né? Você era Tudo tímido. bem. Aí passou uns 6 meses, eu passei a dar aula no Senac. Eu voltei lá. O irmão do Jassa, Luiz Boa. Já se eu souber disso, ele vai até admirar. Aí cheguei lá, falei com o Luiz Boa, e aí, como é que tá? Tudo bem? E você? Ah, tô trabalhando, tava cabeludo já. Tá indo bem, tudo. E você já foi no Senac, ver lá os cabeleireiros que tá dando aula, o cara cortando o cabelo lá na vaia, dando um show de lavar a cabeça? Nada, isso não sabe nada, isso é um viadinho que apareceu por aí. Era eu, amigo dele. Aí eu não falei para ele. No domingo, ele foi lá e a gente se encontrou no Senac. O irmão do Jassa, Luiz Boit. Não vai dizer que é você, eu digo que sou eu. Me desculpa. Não, vem pra cá, conversamos bastante. Isso é uma história, né? Sim, uma de tantas que tem, essa é uma história. Que é o Luiz Boa, que era irmão do Jassa. Nem conheci o Jassa, foi antes ainda, entendeu? Poxa, que bacana. Putz, quanta história. E o que você vê hoje pra frente, né? Que você tem ainda algum sonho que você ainda não foi? Tem, a história é assim, eu peguei o bonde começando e eu
quase fiz o top de tudo junto com um sócio meu, que era muito inteligente, e ele me orientava sempre. Mas um exemplo que vocês não sabem. Em 76, 77, não poderia abrir um salão de barbeiro, ou uma barbearia, que tinha que ter 2,80 m de ladrilho branco. Era obrigatório. E todos, barbeiro, teriam que usar um guarda-pó branco, um bolso aqui. E nós cortamos isso aí, acabemos com isso aí. E nós ficamos 20 anos para tirar o nome de barbeiro. Porque barbeiro, se você fosse comprar fiado, comprar em lugar, barbeiro não tinha nada a ver com nada. Barbeiro é uma coisa totalmente fora de moda. O cabeleireiro acima. Nós tiramos a barbearia tudo e colocamos o nome de cabeleireiro. Masculino, cabelo feminino, e foi embora, cresceu tudo. Agora voltou outra vez. Isso. Uma barbearia forte, com cabelo raspado, que hoje não é mais técnica cortar cabelo. Hoje a máquina que é o artista. Pega a máquina, corta aqui, raspa aqui, e falta ainda alguma coisa deles, porque normalmente o cabeleireiro não olha a orelha da pessoa, não olha nada, então ele corta o cabelo, fica tudo orelhudo, fica feio, corta o cabelo, do que a gente falava antigamente, tipo índio, uma canoa, horroroso aquilo ali, que não tem, não dá para entender. Como dizem algumas pessoas, eu queria entender a cabeça de um homem que tem um cabelo bonito e usa um cabelo que é a coisa mais ridícula do mundo, eu queria entender. Aí eu respondi simples. É muito simples. Se você olha uma pessoa desse tipo que está cheinho, é porque ele é tão feio, tão desajeitado, que todo mundo olha para ele, ele acha que é grande. Ele acha que é forte. É igual você pegar a tatuagem e encher todo o corpo de uma pessoa. Ninguém gosta, só ele. E não vai parar de usar tatuagem até morrer, vai usar sempre. Mas a tatuagem que é o... Todo mundo olha para o braço, olha para ele, tudo marcado, ele acha que está arrebentando. Não é isso aí. Mas cada um tem um gosto, faz o que quer, ninguém pode ir contra nada, mas é exatamente isso aí. Entendo. O nosso cabelo tá bom? Tá bom, o teu tá bom, tá O meu cabeludo. tá mais ou menos, eu tô ficando careca, João. Já tá caindo aqui. Branco, careca. Não, mas eu tô na fase que eu quero fazer uns transplantes capilar depois. E eu tô sabendo, tem uns homens aí que... Vamos ver se vai ficar bom. Aí a Esse gente... de chuquinho na próxima vez. Amanhã. Amanhã a gente quer ver como que vai estar esse transplante aí. Mas que legal. Então, mas, Catarina, espero que as pessoas se inspirem na sua história, com todas essas ilustrações eu vou fazer. Tem bastante material, né? Acho que é bonito isso, mostrar como história. Eu acho que é bonito para os seus filhos estar vendo isso como exemplo. Né? Sua esposa se orgulhar do que trajetou junto com você. Eu quero pedir uma coisa antes da gente encerrar. E pela sua história, tudo isso que você contou, eu admiro histórias assim. Eu gosto de pessoas que desbravaram, que foram e fizeram acontecer, fizeram a diferença na história da profissional e criou sua família do nada. Mas você tem netos hoje. Tem. Né? Eu queria que você deixasse aqui para ficar... Seus netos vão ver isso daqui, imagina que seus netos vão ver isso daqui 15 anos, 20 anos. Vamos ver. E eu quero que você deixe um recado para os seus netos. Qual que é o melhor ensinamento que você pode deixar para os seus netos? É simples. Hoje eles não dão valor, nem pode dar com 7, 8 anos. Mas quando chegar nos 20 anos, 25 anos, que ele assumiu um pouco a responsabilidade, ele vai olhar para mim, vai olhar lá em casa os troféus, tem 50 ou mais troféu, pequeno, bonito, que é tudo troféu de homenagem. Eu ganhei muitas homenagens na televisão. Então eles vão olhar e vai dizer, como é que ele ganhou isso aqui? Ele vai passar a entender por que tem aquela homenagem lá, entendeu não? Que é uma homenagem que diz que o cabeleireiro de ouro ganhou isso, ganhou aquilo, a tesoura de ouro, aquilo. Então é um negócio muito bacana pra gente, é muito legal isso aí. Um dia ele vai entender, provavelmente, tá certo? E o que você deseja para os seus netos? Eu desejo que eles sejam boas pessoas, o que mais? Se querer ser cabeleireiro, vai, não posso fazer nada. Eles vão herdar, né? Será que algum deles vai herdar isso daí? Levar no sangue o que veio do vô? Não sei, do vô e do filho também. Do filho também, né? Mas é isso aí. Essa foto aqui, esse modelo a gente que fez também no Plaza, lá da Paulista. Até tinha acabado de sair de lá, que era o Júlio Iglesias, tinha saído do hotel lá, que ele estava lá, e nós fomos 2, 3 dias depois fazer todos esses material de biquíni, maiô, a gente que fez tudo isso lá atrás. Se mostrar todo o material que ele tem aqui... Não, tem toda uma história mesmo. Tem 5 horas salvo aí já. De história. Não tem nem 20%. Olha aí. Lá em casa eu devo ter mais o dobro, mas tem mais ainda. Eu tive agora em Curitiba, há um mês e meio atrás, eu fui num salãozinho muito bom lá.
Parei lá e perguntei para a moça se precisava de cabeleireiro. Aí ela olhou para mim, você é cabeleireiro? Sou. Olha, é aquele moço lá, ele é o dono do salão. Ele olhou para mim, terminou o cabelo e falar comigo. Você é cabeleireiro? Sou. Tá pedindo serviço? Não, tô brincando. Vim só olhar aqui e eu soube que você dá aula, você indo aula lá na cidade, não sei aonde, e gosto muito da profissão, às vezes para São Paulo fazer curso com os grandes cabeleireiros. O rapaz, muito bem. Aí ele perguntou qual é o teu nome? De Catarina. Catarina tem nome bom. Eu conheci um, eu tenho fama aqui dos professores, dos caras, tudo que veio. Um cara de São Paulo, Catarina, tem um, como é que ele falou? Tem um pedigree, sei lá, muito bacana aqui. Eu disse, isso foi eu. Ele, não. Eu tinha morrido, esse cara, faz muito tempo. Já faz mais de 40 anos, já foi embora. Eu digo, não, é eu mesmo. Eu era molequinho. Aí ele falou, como? Então me aponta profissional. Tem um Edson, tem um Mário, tem um Baiano, tem outro. Um morreu, o resto está vivo. Posso ligar para ele? Liga. Aí ele ligou, e ligou lá, o telefone não é o Baiano, era o Baiano, trabalhando no shopping. E disse, Baianinho, você conhece o Catarina? Qual Catarina? Lá de São Paulo. Porra, aquele é um mito nosso. Ele está aqui no meu salão pedindo serviço. Eu vou aí. Aí ele, não, pedindo, ele tá brincando. Mas o cara foi bom mesmo. Porra, ele é que fez nós todos. Olha aí. E, então, pra gente isso aí é uma coisa, entendeu? Fantástico. Porque o telefone hoje, liga lá, liga aqui, sabe tudo. Olha só. É um negócio bacana. Agora, eu sofri muito também. Não pensa vocês que isso aí foi tudo cair do céu, não. Eu ia muito em televisão e eu tinha muito medo de falar. Porque eu não tinha um português bom, não tenho até hoje, mas... E quando eu ia na televisão, eu ficava 2, 3 dias sem dormir, sem comer. Ansioso, não chegava a hora. E eu ia, por exemplo, no Clube dos Artistas. Eu fui lá pela Niase e patrocinava a gente lá. Então, chegou lá, peguei a Lolita, peguei o Ailton, porra, gente bacana, sentemos ali. Aqueles artistas, o Peninha, lançando a música nova e outro. E a gente olhando ali, aqueles caras tudo ali, que a gente sonhava em ter junto, tudo junto com a gente. E aí falava do cabelo direitinho, mas eu tinha medo. Como é que eu falava do cabelo da tintura, que é 06, 08, o normal? Eu não sabia, bem, porque era o masculino, a Niasa feminina, mas eu tinha que ter lá. Levava o troféu e era muito legal. Ia na Cleis da Amaral, toda quinta-feira, na Chile, na Bandeirante, eu ia sempre, mas sofria sempre. Era triste. Você tem uma ligação assim que eu sempre vi, você gosta dos bastidores da televisão? Gosto. Eu sempre parece que ele me persegue também, porque eu não entendo quase nada, mas eu era chamado. Então, o Petrúcio Júnior, você se lembra dele, era jurado de música lá. Eu conheci ele era jurado do Petrúcio Melo Show. Tá. Que o Petrúcio, não é da minha época, João. O Petrúcio, ele foi... Não, é 10 anos atrás. O Petrúcio, ele foi jurado do Bolinha, desses grandes programas. Santos também. Do Flávio Cavalcante. Foi também, né? Ele foi dos grandes programas. E ele tinha um programa lá e o Catarino era o jurado. Era o jurado. Petrúcio. Um dos jurados, né? Entendi. Você sabe que o Petrúcio, né, tem uma história triste, mas claro. Parte, né? Que quando ele começou a ficar doente, aí o dono da emissora onde eu trabalhava falou: João, dá uma força, você mora lá perto do Morumbi, a casa dele é lá em frente ao estádio do Morumbi. Eu vi que ele fez uma postagem, o Mário, que é o que cuidava dele, fez uma postagem que ele está precisando de um colchão. Vai lá e compra o colchão. Manda a nota que eu pago. Faz esse favor para mim. Eu era diretor da TV, passei lá, falei, Mário, o que você está precisando? Preciso do colchão, isso, aquilo, aquilo lá. Fui lá, comprei tudo. A TV pagou. Só que ele tá precisando de mais coisa, ele tava ruim, tava muito ruim já. Aí eu falei, Mário, vamos acionar a família dele e tal. Ele não tem família. Ele nunca foi casado, o único irmão já tinha morrido, ele era bem de idade, não tinha família. E agora, quem ajuda esse homem? Eu ajudei muito ele. Amigos. Eu ajudei muito ele. Amigos, Catarina ajudava, esse Mário ficava lá durante o dia e ia embora à noite pra casa dele. Caramba. Resumindo, um dia esse Mário me ligou e falou assim, tem 2 caminhões aqui fora aqui com um juiz, com um advogado, com tudo para despejo. E ele tinha ido, no dia anterior, sido internado. O Mário falou, o que eu faço? O Petrúcio está internado e tem um caminhão de despejo aqui. Aí liguei pro Tolentino, falei, Tolentino, precisa ajudar lá, se tem algum advogado para ajudar, que vão pegar os móveis tudo do ele tá internado. Né? Bom, naqueles dias lá, a gente correu atrás disso, foi embora tudo para um galpão do Tolentino, e ele falou, não, manda para esse endereço aqui, nós vamos dar um jeito. Vai atrás de uma casa de repouso para ele que eu pago tudo. E o programa dele continuou no ar, ele falou, não tire o programa dele do ar em homenagem a ele, porque ele assistiu o programa. Olha só. Quem passou a apresentar foi o Naim. Foi, depois. O Naim apresentando o Petrúcio Melo Show, em homenagem e falando, olha, tô aqui
momentaneamente até o Petrúcio se recuperar. Aí o Petrúcio faleceu Poxa vida. no hospital. E aí eu que fui atrás de tudo. Tá tudo no meu nome. Aonde ele tá enterrado, tudo. Eu fiz tudo. Caramba. Aí você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? E era amigo. O Tolentino falou assim, João, a gente não tem o que fazer, ele não tem família, me ajuda lá, vai lá, paga tudo. Aí ele deu um cartão corporativo da TV, eu fui lá e comprei tudo. Fiz tudo, coroa de flor, eu falei, cara, não vai vir ninguém no velório dele, né? E por fim, foi muita gente da televisão, foi lá. Aquele tal. da papelaria lá. Foi lá no Araçá e pedi foi dinheiro enterrado no também. São Luís, ali perto de onde eu moro, inclusive. Te ajudou ele também. É. Da papelaria lá, esqueci o nome dele. Aqui na CUPC, que tem ali muito forte. Ah, Papelaria. da Brisque. Ajudava, ele ligou pra mim. O Simval. O Sival, o senhor, meu amigo, o enterro. Simval que fez a tudo. fachada nossa aqui Sim, do Pocket. mas eu ajudei ele lá também, com o enterro, com tudo, ajudei com tudo. É. Mas assim, você vê, mas é um cara que fez história na televisão e Pois no final de vida tava. E ele ajudava. Ajudei todo mundo bastante. Ajudava, se unir. Que bacana. Que bacana. Eu sempre fui metido, a mulher do Jair Rodrigues, ela trabalhava como é que é o nome, para as crianças abandonadas, que ela tinha uma ONG. É bom. O Jair passava o dia no salão comigo, trazia artista e trabalhava para a mulher do Jair para poder manter a ONG. A gente fazia bem. Fui um dos primeiros a fazer com aquela CD. A CD. A CD, fui um dos primeiros também, sabia não? É. Eu juntava 7, 8 salões, trabalhava todo ano, fazia desfile de moda com mulheres, artistas algumas, e nós pegava o dinheiro de todos os salões e dava dinheiro para ela. E eu fiz isso durante 5, 6 anos, lá 80, 85, dando dinheiro para as criancinhas, que eu fui lá visitar na rua Borja Lagoas, é isso? Borja da Lagoa. Aí fui lá visitar. Borja da Lagoa lá no. Sim, perto do Hospital São Paulo. Mariana, Vila Mariana. Exato, fui lá. Aí depois, passou mais uns 5 anos, eu liguei para ela, vem cá, e esse ano? Ah, não, agora nós estamos com a Globo, o SBT, é muito dinheiro, é muito compromisso, a gente está tirando o que ganha menos. Eu disse um palavrão para ela, tive que falar, e morreu o assunto. Você Tá tinha que certo? ganhar para ajudar mais, tô brincando. Pô, ganhando 8, 10 mil na época. todos os Catarina, salões. nós vamos encerrar agora aqui, Tá bom. agradecendo você, mas com um clipe de todas essas fotos aqui, para quem quiser conhecer. Tudo bem, você que sabe. É isso. Obrigado. Eu que agradeço ter esse momento junto, saber um pouco mais da sua história e que a sua história fique aqui guardadinha para quem assistir isso daqui, se lembrar sempre e valorizar toda a trajetória que você teve e tudo que você construiu até aqui. Mas eu gostei. E eu vou vir mais forte ainda aqui próxima vez. Com cabelo. Mais Com cabeludo. cabeludo. Com a Chuquinha. Eu vou vir de cabeludo e trazer mais coisas novas ainda. É Eu isso gostei. aí. Com a Chuquinha. Não para nunca, sempre arrumando mais problemas ele vai arrumar também. Ele vai Obrigado. ficar sócio do salão daqui. Muito obrigado, Catarino, pela Valeu. conversa, viu? Obrigado, Fabiano. Valeu, João. Acabou para nós tomar um café agora no salão. Vamos? Vamos tomar um